restauração integral do coração. Por que nós não colocamos isso lá no tema solitude? Porque é na medida que o nosso coração pratica a solitude, encontra o lugar do confronto e então do encontro, quanto mais isso é consistentemente praticado, então o nosso coração será plenamente restaurado. Nós não viveremos uma dicotomia. E, meus irmãos, a coisa mais danosa para um cristão, observe aqui, o mundo não sabe o que é isso. Sabe por quê? Ninguém que não pertence ao Senhor tem duas naturezas. Quem não pertence ao Senhor tem apenas uma natureza. É a natureza carnal, de um homem natural. Vocês ouviram o que o preletor está falando? Natureza carnal. Quem não pertence ao Senhor. Nós estamos aqui para cada um refletir, conferir com o Espírito Santo se pertence ao Senhor. Eu não estou para acusar ninguém, julgar ninguém. Estou para divertir a todos, sobretudo a mim mesmo. Todos os dias, toda hora. Para que a gente se mantenha em Cristo. Para que a gente se transforme na imagem e semelhança dele todo dia, toda a hora. Mas quem pertence ao Senhor tem duas naturezas, não é? Nós fomos tornados participantes da natureza divina, mas nós também temos uma natureza que a Bíblia chama de carne ou de velho homem. E agora? Como vai ficar isso? Quem vai vencer? Então Paulo vai dizer assim, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é a palavra de Paulo para refletir as palavras de Jesus em João 15. O que é andar no Espírito? É permanecer em mim. Irmão, não há nenhuma distinção entre essas duas coisas. Então agora você já sabe o que é andar no Espírito. Não é tirar os pés dessa terra e quase que levitar. Não, andar no Espírito é permanecer numa relação inquebrável com o Senhor Jesus. Então diz, permaneçam nessa relação e jamais satisfareis a cobiça da carne. Então, uma restauração integral do coração. Terceiro efeito, tão importante, particularmente nos dias que nós vivemos, percepção ou discernimento espiritual. Meus irmãos, que tantas coisas se travestem com o nome de Cristo, se travestem como coisas cristãs, se travestem com o nome de Deus. 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, vai nos ajudar. Particularmente a nós, muito mais do que a Timóteo e a igreja de Éfeso, a qual Timóteo pertencia. Ele vai dizer assim, o Espírito afirma, não é uma possibilidade, né? Não é uma conjectura, é uma afirmação. 1 Timóteo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, está vendo aí? São os nossos dias. Alguns apostatarão da fé, por seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está vendo, irmão? Aí a pergunta, onde esses espíritos enganadores e onde esses ensinos de demônios estão? No mundo? Sim, no mundo eles estão há séculos, né? Mas Paulo está advertindo a casa de Deus, dizendo que alguns na casa de Deus irão apostatar, porque eles serão enganados por esses ensinos de demônios. Agora, como pode isso? Se o lugar da casa de Deus é o lugar da habitação do Espírito Santo. Como pode? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não significa porque a casa de Deus é habitada pelo Espírito Santo que ela não tem lugar para mais nada. Não se confunda não, irmão. Se a pessoa do Senhor Jesus não está entronizada, e se pelo Espírito Santo ele não tem encabeçado nossas vidas, relacionamento, reunir, então nós estamos cheios de brechas. E essas coisas vão penetrando. E vão nos distraindo de Cristo. Ninguém apostata de um dia para outro. Apostatar é um caminho. Então, aí está o terceiro elemento, que será progressivo, na medida em que vivermos uma vida de intensa, inquebrável relação com o nosso Senhor. Discernimento. Ao versículo, você só registra aí, por favor, Filipenses 1, versos 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10. Queria chamar a atenção para algo ali.
O termo original que Paulo usa naquele verso ali é uma oração de Paulo pelos filipenses, e ele pede a Deus por aquela assembleia dos filipenses que eles cresçam para aprender a discernir, essa é a ideia dessa oração, depois você leia, discernir entre coisas que diferem. Embora elas possam ser parecidas, ou até muito parecidas, mas elas diferem. Exatamente porque elas são muito parecidas, elas podem ser confundidas. Então a oração de Paulo em Filipenses 1, versos 9 e 10, é uma oração por discernimento espiritual. Então, nós só avançaremos em discernimento espiritual à medida que nossa vida de união com Cristo avançar. Ou vida de oração, como nós estamos dizendo. Uma relação inquebrável de amizade com Deus. Então, o terceiro efeito, discernimento. O quarto, tão importante agora para a vida coletiva, irmãos, em particular. A vida de oração, a vida de amizade com Deus nos dará um equilíbrio entre solidão, e agora não é solitude, é solidão mesmo, escute com atenção, solidão e comunhão. Porque se nós não aprendemos a viver uma vida a sós, nós nunca poderemos viver uma vida de comunhão. Nós nos aproximaremos da comunhão com o coração inadequado. Nos aproximaremos da comunhão com exigências, cobranças, críticas e não com gratidão. Então, solidão e comunhão devem oferecer um equilíbrio perfeito. Quem não conhece solidão não está preparado para a comunhão. Mas quem não conhece o valor da comunhão não está preparado para a solidão. Então esse é um equilíbrio fino, que na medida que avançamos com o Senhor, ele se torna uma realidade para nós. Deixa eu citar um exemplo. O apóstolo Paulo era um homem de comunhão, você não acha? 13 epístolas ele escreveu e ele cita pelo menos 70 nomes de pessoas nas suas 13 epístolas. Era um homem imensamente relacional. Alguns ele chama de meu amado, alguns ele chama de meu amado filho, né? Para alguns ele faz referências especiais, particulares, indicações, recomendações, né? Mais de 70 nomes em 13 epístolas. Sem dúvida ele era um homem de comunhão. Era um homem que amava os irmãos, era um homem que sofria pelos irmãos. Quando ele escreve, quando ele está com os presbíteros da igreja de Éfeso, naquele porto, em Atos capítulo 20, ele vai dizer assim: vocês sabem como foi que eu me portei entre vós, servindo ao Senhor com lágrimas, exortando a cada um de vós publicamente e de casa em casa. Um homem de comunhão. Agora, esse homem foi lançado na solidão, não é? Muitos anos de aprisionamento. Não é? E o que saiu de lá? 4 epístolas. As mais elevadas de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento. Naquele lugar de solidão, de aprisionamento, saíram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Não é maravilhoso? Um equilíbrio entre solidão e comunhão. Então, esse seria o quinto elemento. Terminamos com esses 5 efeitos. Agora, para caminharmos, avançarmos então para a nossa conclusão. 4 aspectos da prática da oração como amizade com Deus. Então vamos entrar de uma forma um pouco mais aplicada e pastoral nesse assunto. Número 1. A prática da... Bom, senhores, a gente continua no próximo sábado. Já passou bastante aqui o tempo. Eu quero agradecer a vocês que estão online, aí nas plataformas do Facebook, Instagram e no canal YouTube, que eu prefiro, para poder exatamente divulgar o canal. É onde que eu divulgo todos os nossos vídeos, todo o nosso trabalho. Peço para vocês compartilharem esse projeto, que é único, inusitado, pioneiro. Peço que vocês participem das atividades e todo dia você pode agendar comigo uma reunião das 16 horas até as 17,
Eu estou disponível para esclarecer todo o nosso trabalho, dedicar todo o meu coração para conhecê-lo, conhecê-la e poder desenvolver esse projeto para que você venha trabalhar conosco, quer seja na empresa, quer seja aqui na academia, compartilhando a sua rede social, compartilhando nosso canal YouTube, enfim. E amanhã às 10 horas é a última live da semana, na verdade é a primeira da semana, e ao concurso, né? É aquela mais, espiritualmente falando, mais elevada, que é onde que nós temos que cultuar a mesa do Senhor. E a mesa do Senhor representa a cruz, representa a humildade dele, o ele dar a vida dele para nós, que cremos nele, que nascemos nele e que estamos com ele, caminhamos com ele. É isso. Uma boa noite para vocês, muito obrigado e até amanhã às 10 horas. Obrigado.